Lula, eu declaro e decreto no mundo espiritual e no mundo físico, você vai cair dessa cadeira. Já que o senhor tocou na parte religiosa. Eu só não entendi primeiro, de forma bem nobre, por que você falou de religião. Eu não falei em nome de religião. O futuro do país está em jogo, mas um dos assuntos mais comentados da semana foi esse aqui. O bigode. Fala aí, eu sei que tá assistindo, o que você pensa do bigode? Bom, eu penso que essa discussão sobre os pelos faciais de um candidato só confirma a sabedoria do Winston Churchill quando ele observou que o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com um eleitor comum. No mesmo dia em que o ex-chefe de gabinete e o filho do presidente da República foram flagrados em situações escandalosas, nós, os eleitores comuns, estávamos com a atenção voltada para a barba de Pablo Marçal. Mas justiça seja feita, foi ele quem fez o comentário mais lúcido sobre esse tema. Eu só quero falar algo para você. Cuida de sua vida, deixa meu bigode em paz. Vocês estão cuidando de coisa que não tem nenhuma relevância. Vocês ficam brigando com coisas que não faz sentido. Deixa o bigode da pessoa em paz. A propósito, essa ideia de uma briga inútil do povo contra o povo, incitada pelos manipuladores do sistema, foi um tema central na primeira sabatina de Pablo Marçal como candidato à presidência da República. Eles fazem vocês brigarem uns com os outros, enquanto isso a gente esquece de um país inteiro. Nesse sentido, Pablo Marçal se coloca como um outsider, alguém de fora da classe política que não reza a cartilha de Brasília. E é forçoso reconhecer que, nesse caso, o discurso está alinhado com a prática. Que nunca tocou em dinheiro público e vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público. Marçal é o único candidato que se comprometeu a não usar os milhões do fundão eleitoral para financiar a própria campanha, uma bandeira histórica da direita que estava largada, empoeirada em algum canto desde que o capitão se elegeu em 2018 sem usar um centavo do dinheiro do povo. E já que falamos do Bolsonaro pai, vamos analisar o que o Marçal disse sobre o Bolsonaro filho. Na hora que a minha candidatura foi registrada, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Flávio. E falei para ele, segue seu caminho em paz que você não vai ter problema comigo. E como se não bastasse esse compromisso público de não agressão, Marçal foi além em um recado aos bolsonaristas mais desconfiados. Não tem ninguém nessa campanha eleitoral que pode servir de escudo. Então, antes de falar besteira, pensa que o Capitão América chegou com o escudo. A tese de Marçal é que, a exemplo do que aconteceu em 2022 com o Bolsonaro, a campanha de Flávio em 2026 se tornou um alvo preferencial de ataques de todas as outras candidaturas, da esquerda à direita. E aqui a lógica é brutal. A esquerda bate no Flávio porque ele é o líder da oposição e já está tecnicamente empatado com o Lula no segundo turno. Mas a direita também bate no Flávio, porque é mais fácil virar votos do eleitor dentro do mesmo espectro político. O problema é que, nesse processo de ataques incessantes por todos os lados, a rejeição a Flávio cresce, a sua base se desengaja. E adivinha quem vai se beneficiar disso? O Lula não consegue crescer mais, o Flávio consegue. Existe uma coisa que vai acontecer, que eles vão bater muito forte no Flávio. E eu quero te falar, Flávio, segura firme. Espere os portões do inferno abertos pelo PT para te destruir. E aqui é preciso reconhecer o estrago que essas campanhas de difamação podem provocar na intenção de voto de um candidato, especialmente quando essas narrativas são amplificadas pela imprensa militante. Um dos cenários possíveis é que, como único candidato da esquerda, o Lula tente liquidar a eleição já no primeiro turno. Nesse caso, segundo Marçal, a estratégia muda. Do jeito que está, o Lula faz alguma coisa com o Flávio e o Flávio desmorona, desidrata, ninguém confia nesses outros. O povo não é bobo. Esses outros são os 3 candidatos de direita em empate técnico que juntos correspondem a apenas 1/3 das intenções de voto do Flávio. Virtualmente só tem 3 candidatos. Só tem 3. Quem são? Eu, o Flávio e o Lula. A leitura do Marçal é que as demais candidaturas à direita não conseguiriam cativar os eleitores que, eventualmente, abandonassem o Flávio numa situação extrema. Nessa hipótese, a candidatura do Marçal, que é uma figura pública midiática, com projeção nacional, absorveria e energizaria essa base, impedindo Lula de resolver a eleição no primeiro turno.
E aí, no segundo turno, aquele escudo seria usado mais como uma arma de ataque do que de defesa. Você, Luiz, é a maior decepção que esse país já teve. Você, vindo do mesmo lugar que eu vim, você tinha que ter feito o povo prosperar, e esse povo não prosperou. Amaldiçoado seja tudo que você fez. As pessoas sabem que quando elas entram no supermercado, a culpa é sua. Você gasta bilhão viajando com esse avião da presidência aí, em férias até hoje, ou lua de mel, não sei o que você está fazendo, mas você, no fundo da sua alma, sabe que é mentira o que você está fazendo. Por hora, a estratégia de Marçal para esse começo de campanha já está definida. Quem já está decidido o voto, siga seu voto. Só siga. Ao invés de tentar tirar votos do Flávio, o Marçal está mirando em outro eleitorado. 27% na pesquisa aponta que não quer nem o Lula, nem ninguém indicado pelo Bolsonaro. 27%, eles estão caçando alguém. Existe uma revolta de não vou votar, vou viajar no dia, vou fazer isso e tal, estou indeciso, tô fora do processo eleitoral. De fato, de acordo com uma pesquisa Nexus BTG, publicada mês passado, desde o começo do ano, o número de pessoas que buscam uma alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo saltou de 11% para 27% do eleitorado. Ou seja, um universo de mais de 42 milhões de brasileiros votantes. É nesse público que Marçal está mirando, sem precisar trair antigos aliados e muito menos entregar a disputa de bandeja para o Lula. Pode escrever o que eu estou te falando. Nós seremos conhecidos como a nação e como o povo que aposentou aquele que já perdeu 3 eleições e ganhou 3. Lula, eu declaro e decreto no mundo espiritual e no mundo físico, você vai cair dessa cadeira. Já que o senhor tocou na parte religiosa... Eu só não entendi primeiro, de forma bem nobre, por que você falou de religião. Eu não falei em nome de religião nenhuma. O que faria hoje Diga. A pessoa física Pablo Marçal votar no candidato Pablo Marçal? Construção de riqueza, mudança de mentalidade, uma disrupção na gestão pública. Eu votaria em Pablo Marçal porque ele vai lutar para as mães terem 2 anos de auxílio maternidade, continuar até onde as empresas pagam hoje, e os demais meses quem vai pagar é o Estado, porque a mãe precisa de estar com seu filho nos seus primeiros meses para ele ser doutrinado por ela e não deixar uma criança tão pequena longe de casa, né? Longe da sua mãe. Porque ele vai acabar com a fila do SUS, usando ociosidade de hospitais públicos, de hospitais particulares, que ele vai entregar a escritura de todo mundo que mora há mais de 10, 20, 30 anos no mesmo lugar, essa liberação fundiária que não acontece nunca de propósito, que ele vai terminar essa reforma agrária, porque ele vai entregar terra para esse povo do MST, para todo mundo tem terra aqui, a gente vai, inclusive com parceria público-privada, nós vamos dar terra para todo mundo, e vamos proibir esse povo de vender a terra, deixar de usufruto para os filhos, que nós vamos dobrar a pena para faccionados, todo mundo que vive literalmente do crime vai querer mudar de país. Quem tiver com posse de arma indevida na rua vai pegar 15 anos de cadeia. A gente vai revisar e reformar a lei de execução penal, a gente vai reformar o Código Penal, né, fazer com que a política pública de segurança seja respeitada nesse país. Nós iremos fazer algumas coisinhas. Então, hoje tem milhões de pessoas sendo sequestradas emocionalmente por aquilo que deveria ser um auxílio, mas acabou sendo algo que tem destruído. Então, você que já recebe isso, você não vai perder seu direito, mas nós vamos propor evolução para quem quer. Vamos dar bolsa esporte para os seus filhos terem uma transformação mental em relação a isso. Bolsa campeão para quem levou o esporte a sério. Nós vamos propor para alguns, vocês querem ter patrimônio ou vocês querem viver de migalhas? Né? Num país onde 1 milhão de compras no iFood são feitas parceladas no cartão, imagina uma pessoa hoje comprando pizza parcelada no cartão. Então, olhando para o Pablo Marçal, alguém que não precisa curvar a cabeça para ninguém, deu certo na vida, prosperou sem nenhum financiamento, nem de banco, nunca toquei em dinheiro público. Estou aqui mais uma vez para mostrar para você que é possível. Vão tentar de tudo e falar que eu sou igual o Caricato, igual o Enéas, igual o Levi, que é o fundador do partido que eu estou, Levi Fidelis. Sempre tiram todo mundo de otário. Agora eu quero ver conseguir fazer isso para cima de mim. Então a grande mídia está contra mim. Só de ver a grande mídia contra mim, só de ver os grandes partidos contra mim, saber que Deus está comigo, poder servir vocês,
eu votaria nessa pessoa que está correndo risco altíssimo para nada em troca. Só essa relação de ROI, de retorno sobre investimento, acho que todo mundo poderia ver que eu votaria nessa pessoa por isso. 4 anos daria para fazer isso tudo? Dá para fazer em 1, amigo. É muito dinheiro público roubado, dá para fazer em 1. É muita companheirada incompetente, é muita falta de tecnologia, é muita falta de sistema, é muito acordo. Na hora que a gente vence essa eleição, nos 2 anos já estão falando dos conchavos de prefeitura para usar o dinheiro público, é uma máquina infinita de poder, entendeu? Na verdade, a gente não pode deixar alguém que tem projeto de poder, a gente tem que pensar em alguém que quer saber do povo. É a vez dos mais pobres, o povo está revoltado. Eu vou falar algo para o Brasil inteiro ouvir. Nunca na história do mundo um povo perdoou um líder político que errou na economia como o Lula errou. Lula, eu declaro e decreto no mundo espiritual e no mundo físico, você vai cair dessa cadeira. Essa cadeira não é sua mais. Você entrou aí, eu tinha 16 anos de idade, suas promessas são mentirosas, não tem como você sustentar isso mais, nenhuma pessoa com problema cognitivo acredita em você mais. Então, eu acredito de verdade que esse é o tempo de revolucionar e ativar a nação do avivamento. Agora, o candidato, falando um pouco, já que o senhor tocou na parte religiosa, eu costumo falar o seguinte, que o próximo presidente da República, ele vai ser obrigado a fazer uma espécie de refundação da República. Ele vai ter que recompactuar os poderes. Ele vai ter que ajudar a restabelecer um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, ele vai ter que trabalhar para que o Executivo volte a executar, que o Legislativo volte a legislar e fiscalizar, e que o Supremo se mantenha na sua caixinha, sendo apenas o responsável por algumas decisões, ou seja, em que nenhum poder interfira no poder do outro. Como é que o senhor acredita que, como presidente, o senhor pode contribuir para essa repactuação desse sistema de freios e contrapesos? Eu só não entendi, primeiro, de forma bem nobre, por que você falou de religião. Eu não falei em nome de religião nenhuma. Eu falei espiritualmente, nós somos seres espirituais, né? E se você que está me assistindo tem algum real no bolso, na sua nota está escrito Deus seja louvado. Isso não é religião, isso é uma nação que, quando a hiperinflação dominava, alguém, José Sarney, ouvindo Azaf Borba, falou, você quer fazer dali para frente, a gente começa a ter uma mudança radical no sistema monetário do Brasil. O Brasil depois vem com o plano real e vira uma grande potência. Só que agora o real está valendo nem R$17. Depois a gente discute isso. Eu, como presidente, eu não tenho que fazer, eu não tenho que tocar em outro poder, porque você bem mesmo disse que é um sistema de freio e contrapeso. O que eu tenho que fazer é não exagerar em nada do que é a função do presidente. Então, o legislativo, ele legisla, ele tem as funções. O judiciário hoje está tomando funções porque houve exageros de algumas partes. E a gente tem que ter um pacto de paz na nação, com esses 3 poderes, para que cada um faça o seu. Por exemplo, a gente nunca viu na história do Brasil ataques e prendendo pessoas que tinham foro privilegiado no parlamento, e nenhum de esquerda, né? Só os de direita que vai para a cadeia, só os de direita por conta de princípios e valores, só eles que ficam inelegíveis. Até desafio você que está assistindo, ou você que está me entrevistando, me falar o nome de 3 pessoas que foram da esquerda, ficaram inelegíveis. A gente não acha em lugar nenhum. Agora, da minha parte, eu quero deixar algo claro. Eleição é uma coisa. Eleição, nós vamos para a guerra. Acabou a eleição, o que a gente tem que fazer? Levanta a bandeira de paz e foca na produção. O Luiz, que é o senhor da República, ele acabou falando hoje, falou o seguinte, ele falou que o Brasil, ele não precisaria estar no 4º mandato, mas ele não quer deixar a direita governar. Ele vai perder por causa disso, porque ele não governa para o povo, ele governa para a esquerda. Ele acabou de provar isso. E eu não quero governar só para um lado, eu quero governar para frente, alinhar o país. E a resposta simples e clara para que todos entendam é: o presidente da República não pode ultrapassar suas atribuições, não pode ter bravata, e quando acaba a eleição ele tem que ele tem que se tornar 100% republicano e parar com os ataques. E governar para tudo. Pessoal, e todos sabem que Pablo Marçal é um candidato polêmico. Quando ele tentou disputar em São Paulo, ele criou grande polêmica nos debates, mas ele fez se mostrar, se conhecer através daqueles debates, através da sua campanha. E agora
como candidato à presidência da República não está sendo diferente. E essa análise que fez Caio Coppola é muito real, é muito verdadeira, porque eles tentam a todo custo desviar a atenção e o foco do que é necessário, do que é importante, do que de fato deve ser o foco das eleições de 2026, que é conseguir vencer o PT, que é conseguir tirar o governo de Lula, que já está aí no governo por 18 anos e até hoje não mudou de fato a vida do brasileiro, e são apenas escândalos, corrupções, desvios bilionários a cada vez que Lula consegue se reeleger, e o povo é quem paga toda essa conta. E veja agora essa notícia: Ministério Público Eleitoral pede que TSE rejeite o registro da candidatura de Pablo Marçal. O pedido de registro da candidatura de Pablo Marçal à presidência, protocolado pelo PRDB neste sábado, ainda precisa ser analisado pela Justiça Eleitoral. Pablo Marçal está inelegível até 2032. O Ministério Público Eleitoral pediu ao TSE que rejeite o registro da candidatura de Pablo Marçal à presidência e que conceda uma decisão provisória o impedindo de realizar a campanha eleitoral que já está acontecendo diante de todas essas sabatinas, desses vídeos que estão aí circulando na internet, como essa entrevista que nós mostramos anteriormente. Neste sábado, o PRDB protocolou o pedido de registro da candidatura do empresário influenciador Pablo Marçal à presidência da República, após uma decisão da Justiça Eleitoral autorizar a sua filiação ao partido. O registro ainda precisa ser analisado e aprovado pela Justiça Eleitoral. Marçal, contudo, segue inelegível até 2032. No dia 5 de agosto, o TRE de São Paulo rejeitou por unanimidade os embargos de declaração apresentados pela defesa do empresário e manteve a condenação que o tornou inelegível por 8 anos por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral de 2024. O MPE afirma que a candidatura não preenche os requisitos de prova de filiação ao PRDB dentro do prazo legal e aponta que em abril, o prazo final para um candidato estar afiliado a um partido político para disputar as eleições de outubro, Pablo Marçal estava nos quadros da União Brasil. Pessoal, é muito impasse, é muito disse que me disse. O que a gente vê, na verdade, é que Pablo Marçal é um candidato bastante polêmico, porque ele fala a verdade, ele traz a verdade dos fatos e ele vai com tudo contra a roubalheira de Lula, contra a hipocrisia da esquerdalha. E você, o que achou desse vídeo? Deixa a sua opinião aqui pra gente nos comentários. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal e até o próximo vídeo.